Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. É sempre um prazer estar com você aí nos acompanhando. Tivemos um pequeno contratempo e aí tivemos que segurar um pouquinho, mas por isso estamos de volta com você. Coloca já aí a imagem do nosso entrevistado de hoje, porque o nosso entrevistado é advogado, radialista, jornalista, marqueteiro político e ex-político brasileiro, que eu acho que não existe ex-político, ele é sempre político, né? Além de torcedor do Misto Esporte Clube, o Clube do Coração. Ele foi vereador por Cuiabá, eleito em 1982, depois foi eleito deputado federal, chefe da Casa Civil, secretário de Comunicação Social e senador da República. Foi constituinte, né? Há muito tempo atua em campanhas políticas, fazendo marketing e carrega inúmeras vitórias nesse sentido, trabalhando em campanhas políticas também. É por isso que nós vamos dizer agora boa noite, Antero Paes de Barros. Boa noite, Elias Neto. Um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é nosso recebê-lo, né? Trazer essa história viva da política da comunicação no estado de Mato Grosso, né? E o coração, como é que está batendo pelo misto? Olha, triste porque perdemos a classificação para a Portuguesa do Rio de Janeiro, mas acho que no futebol tem que saber perder, a Portuguesa foi melhor, venceu, o misto agora vai ter que esperar mais um ano para voltar a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Realmente aí dói um pouco, né? Dói muito. Você é torcedor, fanático, né? Desde... Agora, o esporte, eu percebo que o esporte colocou você na vida pública praticamente, né? Inicialmente lá como radialista, você caminhou por essa seara, né? Minha origem foi o esporte, né? Eu comecei no rádio esportivo. Depois eu fui para a televisão fazer esporte. Exatamente. E aí eu comecei a fazer jornalismo político. E devo ao esporte o fato de sempre ter feito um jornalismo opinativo. Sim. Porque eu comecei em 1967 no rádio. Sim. E quando comecei no rádio, estava em plena época da ditadura brasileira. E a política não podia opinar. E no esporte você podia opinar. Então eu peguei esse vício do esporte de opinar e trouxe esse vício para a política. Quer dizer, vício entre aspas, né? Porque hoje eu creio que o importante é você não apenas dar a notícia, mas ajudar o telespectador, o leitor, o ouvinte a entender a notícia. E nada melhor do que você explicar o que realmente significa aquela notícia que você está dando. E isso o esporte ajudou muito. Sim, você teve uma escola muito interessante, né? Você não participou de um programa chamado Pinga Fogo? Eu participei de um programa. Pinga Fogo ou dois, sim, com o Saulo Gomes. Saulo Gomes. Na TV Centro-América. Assim. Né? Nós tivemos duas entrevistas assim que eu me relembro que foram espetaculares. Uma entrevista com o doutor Garcia Neto, quando ele perdeu a eleição para o Senado. Todo mundo achava que o grande entrevistado seria Canelas, que tinha ganho a eleição. E a TV Centro-América, pelo brilhantismo do Mauro Cid na época e também do Saulo Gomes, resolveu fazer um programa Pinga Fogo, Mensagem a Garcia. E aí foi um Pinga Fogo com o doutor Garcia Neto. Eu não participava lá no estúdio da bancada, eu era repórter, estava começando. Então eu saía nas casas dos líderes da UDN que estavam assistindo a televisão e mandavam perguntas para o doutor Garcia. Sim. Naquele tempo não tinha link, não tinha isso. Nem o telefone não entrava. Você gravava e corria com aquela fita lá. Fita, um matic desse tamanho. Um matic desse tamanho para entregar, para poder colocar no ar para fazer a pergunta. Exatamente. E depois do programa, eu fui num dos restaurantes de Cuiabá, famosos e tal, na época, os caras falavam assim, porque meu pai foi do PSD, né? Seu pai, Ranulfo Paes de Barros. E o doutor Garcia era da UDN. E eu entrei no restaurante, o cara me pegou assim, Anterinho, você está ajudando a ressuscitar a UDN. Por causa do impacto da entrevista do doutor Garcia Neto. E até hoje muita gente te chama de Anterinho. Anterinho. Por causa do meu avô. Sim. Meu avô é Antero, né, meu nome é porque eu nasci no mesmo dia que meu avô,
Então, meu avô é Antero, foi secretário de Fazenda do município de Cuiabá, foi secretário de Fazenda do Estado, foi interventor em Rondônia, foi um homem das finanças e que se deu muito bem em Mato Grosso. Perfeitamente. Há poucos dias eu estive lá na fazenda histórica Itaici. Itaici. Você do bebe... Totó Paz, né? Totó Paz, ele é seu... Ele não é seu parente? Com certeza é. Sim. Sim. Porque não há possibilidade de Paz de Barros não ser parente de Paz de Barros em Mato Grosso. Sim. Porque os que criaram Mato Grosso, os que deram o nome de Mato Grosso a Mato Grosso, foram os irmãos Arthur e Fernando Paz de Barros. Sim. Eram bandeirantes, vieram para cá, é uma família cuja origem é em São Paulo, né? Eles vieram para cá e diante daquele Mato Grosso, eles deram o nome de Mato Grosso a Mato Grosso. Então não tem chance. Quando eu me candidatei pela primeira vez ao Senado, foi impressionante assim, Antero, vamos fazer uma reunião da família Paz de Barros em Canaã. Aí eu ia na reunião, tinha 800 pessoas. Canaã, aqui, Nova Canaã, em Mato Grosso? Mato Grosso. Vamos fazer em Rondonópolis, mais de 1.500 pessoas da família. E, enfim, a família Paz de Barros é muito grande. E eu tive um defeito. Eu confiei demais, assim, que meu pai não ia falecer. Meu pai morreu muito jovem, morreu com 62 anos de idade. Ele conhecia grande parte da família. Eu não busquei conhecer essa grande parte da família. Sim. E, portanto, esse foi um dos defeitos meus na política também. Eu não conhecia, como também a família Paz de Barros, ninguém conhece toda a família Paz de Barros, mas não tem jeito de não ser parente. Tá certo, exatamente. Você tem aí, todo mundo percebe que você trabalha como marqueteiro também, né? Faz o marketing de campanhas e é um trabalho... Não. Nessa eleição não, né? Nessa eleição estou de folga. Tá mais tranquilo, né? Para observar. Para observar. Muito bom. Mas você tem aí um histórico de vencedor, né? Enquanto pessoa que está no marketing, nos bastidores, né? Então eu aproveito isso aí para perguntar o que você tem a dizer de cada candidato ao prefeito de Cuiabá nessa eleição. Começando aqui em ordem alfabética, para ficar bem tranquilo, o que você diria rapidamente aí sobre o Abílio Brunini? Olha, Abílio Brunini é um cidadão inteligentíssimo, é um cidadão mas tem uma visão do mundo que não é o mundo que eu penso e que a grande maioria de Cuiabá não pensa. Né? E o Abílio Brunini, ele radicaliza em algumas posições que acabam enfraquecendo a sua candidatura. Na minha avaliação, o recente fato que aconteceu na convenção dele, de um candidato a vereador exibir revólver na comissão, apesar desse candidato a vereador ser deputado federal, isso é um absurdo dos absurdos e dos absurdos. E não tem nenhuma reprimenda do líder. Do líder. E aquilo ainda ficou sob aplausos. Quer dizer, isso amedronta um pouco. Então, mesmo os que reconhecem, como eu, a inteligência do Abílio Brunini, têm, como eu, medo do que pode acontecer a Abílio, prefeito da minha cidade. E o Domingos Kennedy? Domingos Kennedy eu não conheço, assim, de vivência. Eu conheço de informações. Sei que é um bom empresário, que é bem sucedido, está entrando agora na disputa eleitoral, mas há tempo mais do que suficiente para ele se fazer conhecido. Eu creio que ele está cometendo um errinho. Sim, qual seria? Que é o erro de tentar, por exemplo, assim, parecer que ele é do MDB, mas ele quer parecer que não é do mesmo partido que o Emanuel. E o Emanuel tem os seus desgastes? Tem. Os desgastes do Emanuel são grandes? São. Primeiro, que é muito fácil não permitir que esse desgaste cole no Kennedy. Porque o que o Kennedy tem a ver com a administração do Emanuel? Nada. Ele nunca nem passou na porta da prefeitura, né? Mas ele deveria se aproveitar de algumas conquistas que o Emanuel fez, importantes na cidade. Eu acho que essa, por enquanto, é a falha da candidatura dele, mas ele é um empresário respeitadíssimo. Eu conversei com um empresário que tem boas relações no meio empresarial e que é político. Aí ele falou assim, eu
tenho consciência hoje que eu tenho que buscar o voto dos trabalhadores. Eu não represento os empresários. Eu perguntei por quê. Ele falou, porque é impressionante o que o empresariado está apoiando e vai apoiar o Kennedy. Mas essa é a impressão de uma pessoa que milita na política. Eu não sei se isso vai se concretizar na prática. Vai depender muito da comunicação do Kennedy. E ele contratou gente boa. Contratou o Bruno Bini, um pessoal experimentado e bom. Uma turma forte, né? Agora o Eduardo Botelho se conhece, né? Eduardo é a cara de Cuiabá, né? Eduardo Botelho, você olha para ele e fala assim, é cuiabano, né? Eduardo Botelho, como gente, como pessoa, como ser humano, é espetacular. Até agora, entretanto, eu não vi o Eduardo Botelho trazer para ele as coisas importantíssimas que ele fez. Porque muita gente fala assim, o governador Mauro Mendes é muito bem avaliado, o governador Mauro Mendes fez o ajuste fiscal, o governador Mauro Mendes não faria nada disso sem a Assembleia. E o deputado Botelho, mesmo não tendo sido líder do governo, foi o grande articulador dentro da Assembleia para aprovar, inclusive, essa questão do ajuste fiscal. Mas ele vai ter também que responder alguns probleminhas, ou problemões, que é, por exemplo, a questão da necessária separação do público e do privado. As pessoas vão perguntar para ele sobre, já estão perguntando, a questão da BRT, do transporte coletivo, da qualidade do transporte coletivo, das empresas dele, se fazem ou não fazem tapa-buraco em Cuiabá. Enfim, essas questões ele vai ter que se preparar para responder, porque isso pode ser o joelho de vidro dele. Lúdio Cabral. Lúdio Cabral, interessante, as pessoas falam assim, o Lúdio é preparadíssimo. O Lúdio é muito bom. O Lúdio é o mais preparado. Não são poucas as pessoas que dizem isso. Se o Lúdio não estivesse no PT, já teria ganho a eleição. Quer dizer, a rejeição não é ao Lúdio, é ao PT. Então, tem uma rejeição do PT, o Lúdio vai ter que saber trabalhar isso, né? Vai ter que saber trabalhar isso. O Lúdio tem uma característica, ele é médico há 26 anos de saúde pública, né? De postinho. Ele é médico de Osmar Cabral, ele é médico de Pascoal Ramos. Então, ele é médico de atender o povo pobre na periferia. A condição de médico dele dá condições de ele elaborar uma proposta consistente para a questão da saúde, né? Eu acho que tem isso. Mas ele tem o dilema do PT. E Ricardo Tomás Neto? Não conheço. Não conhece? Aí é o Partido da Causa Operária. É o Partido da Causa Operária. É bom para tirar a questão da esquerda do Lúdio. Né? Porque extrema esquerda vai ser o que ele vai falar na campanha eleitoral. Né? E esse partido, o PCO, você conhece a ideologia dele? Sim, a origem dele, eles consideram, por exemplo, o PT um partido de ultradireita, né? Né? Muito conservador. Muito conservador. Então, eles querem, eles defendem teses realmente que não é o mundo que a gente pensa. Sim. Tanto é que a votação deles vai ser inexpressiva aqui, como no Brasil inteiro. Mas eu acho que eles não têm também um interesse em entrar, em ganhar, né? É só de levar a campanha, de levar a proposta, etc. e tal. Mas eu não sei se eles vão poder participar do debate. Por causa da questão da representação. A representação, não tem representatividade para tal, né? Tá certo. Você foi deputado constituinte. Foi. Né? Teve uma participação muito importante. A Constituição, redigida em 1988, ela continua uma Constituição cidadã? Continua. A Constituição ela é muito criticada, ela é mais criticada pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. A Constituição brasileira, ela teve um problema que ela, durante muito tempo, ela caminhou com um viés parlamentarista. E chegou na hora, decidiu-se pelo plebiscito e venceu o presidencialismo. Né? E essas características de parlamentarismo não foram retiradas da Constituição. Hoje, por exemplo, o Poder Executivo, que ganha a eleição, tem uma dificuldade de governar, porque da forma como está estruturada a política brasileira, o parlamento ficou muito forte.
E eu não vejo Câmara dos Deputados e Senado da República abrindo mão dos seus poderes. É um absurdo essa questão, por exemplo, da emenda PIX, do orçamento secreto. O senador da República, o deputado federal, pode mandar uma emenda para um prefeito, não precisa indicar qualquer obra, não precisa justificar o gasto, não precisa absolutamente nada. Faz um PIX para a prefeitura e não precisa prestar conta disso. E isso são mais de 8 bilhões de reais, cara. E assim, a população, nós precisamos, primeiro, voltar à lei política. Segundo, voltar a discutir política. Terceiro, entender claramente o seguinte, que você vota num candidato a presidente, dê a ele condições de governabilidade, dê a maioria do parlamento a ele. Porque os partidos viraram uma verdadeira anarquia. O que aconteceu agora, nesse final de semana aqui, em Mato Grosso, foi um festival de traições. Olha aqui, Janaína Riva, do MDB, estava na Convenção do Botelho. Doutor João, do MDB, estava na Convenção do Botelho. O MDB tem um candidato, Kennedy. O Wilson Santos, presidente do PSD, apoia Botelho. Deputado Nininho, deputado do PSD, apoia Botelho. O PSD tem a vice do Lúdio Cabral. O PV, que está coligado com o Lúdio Cabral, muitos dos seus geradores apoiam Botelho. Ninguém é de ninguém. Quer dizer, não, é traição para tudo quanto é lado, é uma traição consentida. Certo. E depois querem que a população leve isso a sério. Aí não querem entender qual que é o desgaste da política. E como depurar isso? Depurar isso primeiro, eu acho que nós estamos precisando de uma nova Constituinte. Porque eu não acredito que este Congresso Nacional, que é o pior Congresso Nacional desde que eu me entendo por gente, desde que eu passei a militar na política como jovem, não tem nenhum Congresso pior que esse. Esse Congresso Nacional desmoralizou o doutor Ulisses Guimarães. Pois é. Eu estive com o Dante uma vez, com o doutor Ulisses. E nós fomos pedir para o doutor Ulisses entrar na campanha do impeachment do Collor. Isso era logo após a primeira eleição de presidente da República. O Dante, prefeito de Cuiabá, eu, deputado constituinte, fomos na sala do doutor Ulisses Guimarães, e o doutor Ulisses nos ouvindo e tal, ele baixava a cabeça, fechava os olhos. Aí ele era muito mais amigo do Dante, aí o Dante expôs, e ele de olho fechado, eu até achava que ele não estava ouvindo, bati na perna do Dante assim e falei, vamos embora, ele não está nos ouvindo, né? Dei sinal para o Dante para ir embora, o Dante calma e continuou falando. O doutor Ulisses era um gênio, ele abriu os olhos, sabia tudo que o Dante falou. Falou, ô Dante, eu tenho 7 legislaturas nessa casa. Eu não conheço uma legislatura posterior melhor que a anterior. Ou seja, o parlamento está sempre piorando, Dante. Esse Congresso vai desmoralizar o doutor Ulisses. Nunca haverá um Congresso pior que esse. Pois é, e aí, você fala em uma nova Constituição, escrever uma nova Constituição. Quem seria o líder para fazer esse trabalho, e que fosse um trabalho, um bom trabalho? Primeiro que tinha que ter uma Constituinte exclusiva. Tinha que ter deputados e senadores eleitos para fazer a nova Constituição. Teria eleição normal de deputado federal e senador, que eles vão tratar das leis ordinárias. E a nova Constituinte, eleita com esse poder, porque o Constituinte desconstitui, essa nova Constituinte seria eleita exclusivamente para fazer a Constituição. Terminou 8 meses de fazer a Constituição, acaba o mandato. Cada um volta para sua casa e entrega ao país a reforma política que o Brasil precisa, a reforma tributária que o Brasil precisa, a modernidade que o Brasil precisa e essa convivência realmente
partidária que o Brasil precisa. Aí você está falando de criar um grupo especificamente constituinte. Faz esse trabalho e tal, né? Mas esse parlamento que você acaba de citar aí, daria chance para isso? Pois é. Essa é a dificuldade do Brasil. Mas, assim, era possível imaginar que a ditadura brasileira iria ceder diante da emenda da Dani de Oliveira? Não, né? Não. Nós fomos para a rua, milhões de pessoas foram às ruas e ganhamos pela mobilização, a mobilização que está fazendo agora o povo venezuelano. Ganhamos pela mobilização, a ditadura chegou a um entendimento de que não tinha mais projeto para o país, eles tinham que abrir mão. E depois que abriu mão, não aprovamos a Constituinte. Sim. Quer dizer, aí fizemos a eleição de deputado federal, povo na rua, depois aí fizemos a Constituinte. Só que a Constituinte nossa ainda teve um defeito, porque ele foi um Congresso Constituinte. E ela tinha que ter sido uma Assembleia Nacional Constituinte. Por exemplo, Roberto Campos, brilhante homem de Mato Grosso, participou da Constituinte, mas ele não foi votado para a Constituinte. Ele foi eleito 4 anos antes. Roberto Campos foi senador eleito em 1998 e participou ou 1982, e participou da Constituinte, cujos constituintes foram eleitos em 86. Esse é o dilema político. Agora, isso se faz de duas formas. O movimento social indo para as ruas, aquele aumento da passagem de ônibus em São Paulo derrubou a Dilma, lembra? Eu me lembro, sim. 2013, né? 2013. As pessoas foram para a rua, etc. e tal, e a mobilização popular pode muito. Só a mobilização popular para forçar esse Congresso. Porque o Congresso está gostando dessa brincadeira de mandar no orçamento da União. E sem projeto, sem nada. Mas uma coisa que eu percebo é que parece que as classes, as categorias, as pessoas, parece que elas estão desmobilizadas para ir à rua. É uma impressão correta minha ou tem algo aí que não permite? Correta por uma série de desilusões, né? Por uma série de desilusões. Eu, este ano aqui, eu não vou fazer campanha de ninguém, de nenhum candidato a prefeito. Por que você tomou? Não é... Enfim, não cheguei a entendimento com ninguém e tal. Enfim, não vou fazer campanha de ninguém. Eu acho que... Eu sempre coloquei o seguinte, comunicação é verdade. Agora não, a comunicação é mentira. Quem tem mais capacidade de mentir, de fazer fake news, de mentir, etc. e tal, às vezes cresce nas redes. Quer dizer, então, mas isso aqui é liberdade. Mas para aí, é a liberdade de mentir, a liberdade de cometer crimes. Quer dizer, então, essas coisas, elas precisam ser avaliadas. E a gente perdeu o seguinte. Quando eu comecei na política, Elias, eu fui ler Alfredo de Circos, Os Carbonários, eu fui ler O Que é Isso, o Companheiro do Gabeira. Eu li vários livros. Você não vê o jovem de hoje querendo ler o livro Se o jovem de hoje lê o livro do Jorge Bastos Moreno. Você leu A Saga de Mora? Sim, o Cuiabano. Pois estive no lançamento do livro, inclusive. Pois é, A Saga de Mora. Se o jovem de hoje lê A Saga de Mora, ele compreende que momentos belíssimos que nós já vivemos na política. E é possível reviver isso. Agora, não haverá esse momento belíssimo sem a participação da juventude brasileira. E a juventude brasileira está aí, com o TikTok, com essa coisa sem a paciência de ler a orelha do livro. Sim, e as pessoas, elas leem só as manchetes, né? As manchetes, né? Há poucos dias eu vi uma reportagem, tinha uma manchete lá, a manchete estava totalmente fake news, a manchete. O corpo da reportagem estava correto, mas aí eu fui lá nos comentários. As pessoas comentavam a manchete. E tinha gente que dizia, eu nem leio, eu já venho aqui comentar. Isso é uma situação extremamente complicada. Você participou, e ainda participa, né, de momentos importantes da vida
de Cuiabá, Mato Grosso, da vida nacional, né? Eu tenho aí um vídeo para a gente comentar. Roda aí aquele vídeo que eu pedi para vocês aí, coordenação. Roda para a gente aí. Vê essas afirmações como sendo afirmações que Vossa Excelência é corrupto, Vossa Excelência mantém o silêncio também. Eu, se indagasse a Vossa Excelência, se o senhor continua batendo na sua mulher, como é que o senhor responderia? Eu exijo o respeito de Vossa Excelência. Eu também, porque eu estou aqui na condição de depoente e não na condição de pessoa para sofrer um tipo de acusação tão grave como Vossa Excelência está colocando para mim. Eu nem bato na mulher e nem sou assaltante de cofres públicos. Orientado por assessores jurídicos da comissão, o presidente da CPI decidiu dar voz de prisão ao ex-prefeito de São Paulo por desacato à autoridade. Eu determino à Polícia do Senado que proceda neste momento à prisão por desacato do senhor Celso Roberto Pita do Nascimento. Celso Pita foi encaminhado pela Polícia do Senado à Polícia Federal. Eu não tinha salvo-conduto para vir aqui e agredir nenhum parlamentar. Foi esse o motivo da decisão. Você agiria da mesma forma uma situação hoje? Agiria, e teve até um momento importante nisso aí, porque quando eu determinei a prisão, a Polícia do Senado chegou para mim e falou assim: o senhor quer que algema? Eu falei: negativo, não use algema. Isso não aparece no vídeo, mas foi uma conversa minha com a Polícia do Senado. Eu falei: negativo, não use algema. E eu determinei a fundamentação, porque eu já estudava direito, eu já era advogado, sei lá. Eu determinei ali a fundamentação, que eu determinei a prisão por desacato. O que eu estava perguntando para ele de corrupção era absolutamente normal perguntar, porque nós fomos com a CPI do Banestado lá nos Estados Unidos e pegamos todo o documento da corrupção de uma obra de Águas Claras, que envolvia ele, que envolvia o Paulo Maluf, que envolvia não sei o quê, etc. e tal. Tínhamos o depoimento, inclusive, na CPI, da ex-esposa dele, né? Então era absolutamente normal perguntar para ele sobre a questão da corrupção. Não era ofensa, era uma pergunta política que ele tinha que responder. A ex-esposa dele foi a divisora de águas nessa questão aí, ou não? Ou ela só ajudou Ela ajudou, e aí uma diferença. Aliás, Elias, eu tô devendo esse livro, pretendo, antes do final da minha vida, publicar esse livro, que são as consequências da CPMI do Banestado. Nós ajudamos muito o Brasil. Nós recuperamos mais de 100 bilhões de reais para o Brasil. Muito tempo depois, na Lava Jato, teve delegados de polícia que falaram: olha, a apuração da corrupção começou lá atrás com a questão da CPI do Banestado. E aí uma coisa importante, inclusive com relação a Celso Pita e a Paulo Maluf. Paulo Maluf disse que nunca ia preso, nunca era condenado, etc. e tal. Quem trouxe os documentos do Paulo Maluf e do Celso Pita dos Estados Unidos fui eu. Fui eu como presidente da CPMI do Banestado. E é impressionante, porque nós estamos nos Estados Unidos e levamos toda a assessoria do Senado e tinha o procurador da República de Nova York e tal, era Roberto... Eu não estou lembrado do sobrenome. Era Roberto, tinha um sobrenome lá, Menescal, um negócio assim. Era Roberto, tinha um sobrenome... Sim. Que tinha atuado no Brasil. Sim. Que tinha atuado em Pernambuco. E nós chegamos lá com o documento, pedindo, etc. e tal. Nos Estados Unidos, o seguinte, porque a CPI era sobre evasão de divisas. Se fosse simplesmente sobre evasão de divisas, eles não disponibilizariam o documento, pela lei deles. Mas, como envolvia corrupção, desse episódio que eu pergunto para ele aí de Águas Claras, de viadutos que foram construídos e dinheiro público que foi roubado, a gente escreve e descreve isso, munidos que fomos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O procurador falou assim: olha, aí fizemos a petição, quer dizer, levamos a petição daqui pronta, entregamos lá ao procurador. O procurador estava assim, no 5º andar. Ele falou: senhor, aguarda só um instante aqui. Eu e
o relator da comissão estava lá também, outros parlamentares e a assessoria do Senado. Ficamos aguardando na sala do procurador. Ele subiu para falar com o juiz, para o juiz autorizar a liberação do sigilo. Do sigilo. Ele voltou de lá com 2 disquetes e a autorização por escrito. Não demorou 20 minutos. O juiz autorizou, só que com uma determinação, de que nós não podíamos vazar o documento, como não vazamos. Perfeitamente. Como nunca ninguém teve conhecimento desse documento que veio dos Estados Unidos para cá e que ajudou a apurar muita coisa na CPMI do Banastão. E ninguém teve acesso, né? Ninguém teve acesso. Vaza-se muito hoje. A não ser os órgãos de controle, né? Sim, Polícia Federal, Receita Federal. Nessa CPMI, uma primeira providência que eu tomei, alertado pela minha assessoria, que era uma assessoria muito brilhante, que era formada pelo Carlos Romero Vieira Mina, que é hoje mestre em Direito, pelo André Esteves, que é um economista de primeira grandeza, por um advogado que depois foi advogado da mesa do Senado e tal. A minha assessoria alertou o seguinte: olha, senador, é importante, já que o senhor quer apurar para valer, que o senhor peça autorização para que toda documentação que chegar aqui o senhor esteja autorizado a compartilhar com os órgãos de controle. Então, todos os requerimentos, foi o requerimento número 2 da CPI. Eu coloquei lá, requerimento número 2, que assim que tivermos conhecimento das informações, essas informações podem ser compartilhadas com os órgãos de controle. Tribunal de Contas da União, Controladoria, Polícia Federal, Receita Federal. Por quê? Porque indo para a Receita Federal, você eliminava a prescrição de 5 anos. Sim. Entendeu? Entendi. E aí a gente... As CPIs que hoje são realizadas, mente-se muito nas CPIs? Aqueles que mente, né? Quando o cara é acusado, ele tem até o direito de mentir. Sim, né? Ele não pode né? mentir como testemunha, né? Sim. Mas assim, as assessorias são muito boas. Por exemplo, a última CPI que o Senado fez sobre a pandemia, Sim. teve uma assessoria espetacular. O cidadão mentia lá, mas eles tinham documentos provando a mentira. Perfeitamente, estava bem embasado. Bem embasado. Bem embasado, né? Então, Seu trabalho jurídico muito bem feito. Muito bem feito. Né? Agora, falando sobre educação, e aí sobre isso eu tenho um outro vídeo aqui que eu acho que você vai gostar bastante, né? Roda aí pra gente aí o segundo vídeo que nós separamos com o Antero. Fez o ensino fundamental e o ensino médio na escola pública. A estrutura do ensino brasileiro é perversa, Jô. Você é autor de um projeto polêmico que prevê 50% de vagas em universidades públicas destinadas a alunos da rede pública de ensino. Por que você criou esse projeto? Quais são os argumentos a favor e por que há tantos argumentos contrários ao projeto? Jô, eu acho que a maioria dos argumentos são favoráveis. Por que eu criei o projeto? Porque a estrutura do ensino brasileiro é uma estrutura perversa. Eu criei esse projeto, Jô, conversando com trabalhadores, com o sindicato dos taxistas. Um taxista me diz: olha, senador, eu sou um homem fracassado. Falei: por quê? Falou: minha filha passou no vestibular da medicina, eu não tenho como pagar a universidade dela, é uma universidade particular. Eu ganho de lucro aí entre 850 e só a faculdade é 1.200. Depois, eu pensando nisso, apresentei o projeto de estipular uma cota, metade das vagas das universidades públicas para quem fez o ensino fundamental e o ensino médio na escola pública. A estrutura do ensino brasileiro é perversa, Jô. O melhor ensino particular hoje no ensino fundamental é da escola particular. Estuda lá quem pode pagar. O melhor ensino médio hoje é da escola particular. Também estuda lá quem pode pagar. Eu não estou dizendo que não há boa escola pública. Eu estou dizendo que, no geral, o melhor ensino fundamental e médio é da escola particular. E a melhor universidade qual é? É a universidade pública. Quem é que entra para a universidade pública? É quem fez o melhor ensino fundamental, o melhor ensino médio, portanto, estuda na melhor universidade onde não precisa pagar quem pode pagar. O Brasil está desperdiçando cérebros. Nós tivemos, em 99, 125 mil vagas que sobraram. Não foram preenchidas. Onde? Nas universidades particulares. Tivemos
1.300.000 alunos da rede pública fora da sala de aula. Nós precisamos criar as cotas, Jô, no sentido de possibilitar de democratizar o acesso. Os índices econômicos do Brasil são índices realmente, recentemente agora, o dado do IBGE. O Brasil gasta 20% do PIB na área social. Vou dar um exemplo. O gasto com a universidade pública é gasto na área social? Chega aos pobres? Não chega. Não haverá distribuição de renda no Brasil se não houver acesso ao conhecimento. O senhor está acompanhando esses números? Como é que eles estão os números hoje? Olha, os números hoje melhoraram. Melhoraram. Muito. Eu me sinto confortável porque eu me sinto político responsável de ter estabelecido as cotas no Brasil. E foi uma coisa impressionante. O projeto meu de cotas foi aprovado por unanimidade no Senado. Foi na Câmara dos Deputados, foi aprovado também. Aí foi para o ministro Paulo Renato, do meu partido, do PSDB, na época. Aí o ministro Paulo Renato recomendou o veto ao presidente da República. Vetou. Por quê? Porque diz que não, que está influindo na meritocracia, etc e tal, porque os de menor nota, não sei o quê, comparando desiguais de forma igual. Os desiguais têm que ser comparados desigualmente. Foi vetado o projeto. Imagina a minha irritação. Senador do PSDB. Consigo convencer o Senado inteiro. Consigo convencer a Câmara dos Deputados inteira. E aí, o ministro da Educação do meu partido, numa postura elitista, faz isso. Aí o PT veio, deitou e rolou. Aí o Serra perdeu a eleição para o Lula. Aí o PT veio e aprovou a questão das cotas. Ou seja, a semente ficou lá, a semente foi aprovada. Eu acho que essa é uma das maiores, se não for a minha maior contribuição à educação brasileira. E isso aconteceu aqui pertinho, aqui no campo não tem ali aquele campo de futebol do Leônidas, na Coronel Escolástico? Sim. Entendeu? Sim, exatamente. Eu estava fazendo uma reunião ali, naquele local, à noite, com o sindicato dos taxistas. Quando o taxista me diz aquilo que eu disse para o João, que, olha, ele era fracassado, porque ele ganhava, ele trabalhava de manhã, à tarde e à noite, ganhava 850, e ele tirava, ele usou a expressão, eu tiro de férias 850, e só a faculdade da minha filha é 1.200, eu não posso pagar, eu sou fracassado, o que você pode fazer por mim? Eu olhei para ele, fiquei mudo, porque não podia fazer nada, mas fui pensar naquilo e fiz o projeto. Muito entendeu? bem. E, lamentavelmente, aí é incompetência minha, eu não anotei o nome dele, o endereço dele, etc. e tal. Do taxista. Do taxista, até para dar o nome dele no projeto. Exatamente, para dar o nome dele. Seria muito interessante, né? Mas, às vezes, a gente tem essas falhas, assim, né? Puxa vida, não anotei o nome de fulano de tal, né? Você participou, como eu já disse, de momentos polêmicos. Um dos momentos, assim, polêmico, eu fui chamado às pressas na televisão para fazer a cobertura. Acho que você já sabe, em 85, né? A campanha do Dante, né? A campanha do Dante, lá da convenção Dante e Palma, se não me lembro. Não. Exatamente. Eu fui lá, fiz a reportagem, aí eu me lembro que foi assim, uma correria para chamar quem respondesse por aquilo. A reportagem ficou com 4 minutos e aí eu não me lembro quem que respondeu por 4 minutos também, né? O que deu na cabeça de Wilson Coutinho de dar aquela saraivada de bala lá no ginásio de esporte da UFMT? Olha, essa é uma coisa que eu lembro com muita alegria e com muita tristeza. Primeiro, recolocando aqui uma posição. Era muito disputada a eleição entre o Dante e o Palma. Eu era presidente do MDB de Cuiabá. E eu havia dito, quando me candidatei a presidente, que, olha, nós vamos conquistar a primeira eleição direta para prefeito. E eu quero fazer um compromisso com o filiado do MDB. É isso que precisa hoje do partido. Que, assim, não é a cúpula que vai mandar,
Não é aqui a executiva que vai mandar. Não é a executiva que vai escolher. É o filiado, é o militante que vai escolher. Então, nós fizemos uma campanha na cidade inteira. Cuiabá tinha 70, 80 mil eleitores na época. Nós filiamos 27 mil eleitores no MDB. Esses 27 mil eleitores já sabiam que eles iriam lá para o ginásio da universidade e decidir se eles queriam Dante ou se queriam Palma. Eu tinha opção clara pelo Dante. Eu sou talvez o político que mais convivi com Dante e tive uma amizade eterna com Dante. E o Wilson Coutinho era Palma, muito leal, Palma, etc. Feita a convenção, 17 mil pessoas compareceram para votar. A apuração, desde o início, por exemplo, o doutor Paraná não votou. O doutor Paraná, pai do Dante, chegou lá, olha, eu estou querendo votar, porque nós botamos tudo no computador, e aí tem falha de digitação, tem um monte de falha. O nome do doutor Paraná não estava na digitação. Doutor Paraná, o senhor não vai votar. Mas, Antero, você sabe que eu sou do MDB. Tudo bem, doutor Paraná. Mas o seu nome não consta, o senhor não vai votar. Como o doutor Paraná, outras pessoas ligadas ao Palma também foram barrados. Poucos, não deu 30, entendeu? Para 17 mil votantes. E eles falaram assim, olha, então eu quero protestar. Pois não, anota na ata. Anotava na ata. Antigamente a lei eleitoral exigia que você tinha que fazer a ata no mesmo dia e que o observador da Justiça Eleitoral tinha que permanecer lá, assinar a ata e permanecer lá. Aí era seu Galego, o observador da Justiça Eleitoral. Fomos para a apuração e apuramos por letra A, B. Terminada a apuração, Dante, 67%. Palma, 33%. Beleza. Dante ganhou. Aí, logo depois disso, doutor Garcia, Palma, algumas outras pessoas, acompanhadas do doutor Paraná, Dante de Oliveira, não sei o que e tal, vieram para mim e falaram, olha, vamos deixar para fazer a ata amanhã. Não podia. A lei proibia. Eu falei, não aceito. Eu falei, olha, peraí, desde o início da convenção aqui, eu estou presidindo a convenção, os dois lados aqui levantaram protestos desde o início. Se eu deixo para fazer a convenção, a ata, no outro dia, podia não acontecer nada, mas podia acontecer muita coisa. Exatamente, né? Claro. Eu falei, não, eu vou lavrar a ata. Mas nós já combinamos com o Dante. Doutor Garcia, o Dante não manda em mim. Eu sou o presidente do partido e eu vou lavrar a ata. O Dante queria também que não lavrasse. Nós vamos lavrar, Dante. Antero, nós temos... aí eles foram lá voltaram lá, irritados com isso. Sim. E teve o episódio. Mas eu não posso fechar sem isso. Tá, perdão. Teve esse episódio com o Coutinho. Depois o Wilson Coutinho foi levado ao tribunal do júri. Eu ajudei na absolvição dele. Ah, parabéns. E eu tenho uma coisa comigo, o seguinte, eu sou espírita. Sim. E eu entendo assim, o que você não liga na terra, você não ligará no céu. Muito bom. O Wilson Coutinho morreu como grande amigo meu. E durante muito tempo, ele me ajudou muito em todas as campanhas eleitorais que eu tive pela frente. Foi um episódio que nós dois conseguimos ser grandes, virar a página e continuar amigos. Eu ainda hoje rezo muito pela alma do Wilson Coutinho, que era uma figura espetacular. Nobre isso, viu? Olha, nosso tempo acabou. Eu acho que você vai ter que voltar aqui, porque nós temos muitas outras histórias para falar, não é mesmo? Muito obrigado por atender ao nosso convite de imediato quando eu liguei para você, viu? Foi muito legal, muito simpático. Muito obrigado, Elias. E o que seria da comunicação sem Elias? Parabéns por você ter voltado.
mais parabéns ainda para o canal. Muito obrigado, muito obrigado. É uma pena, porque eu tenho muita saudade também Sim. de Luiz Carlos Saraiva Beccari. Luiz Carlos Saraiva, exatamente. Uma figura extraordinária. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, boa noite para você. Obrigado a vocês. E para você também, muitíssimo obrigado, uma boa noite. A gente se vê amanhã, a partir das 18 horas. Até lá com Boa Noite, Elias Neto.